Eu sou o agente virtual do José Marques. Por favor, me diga o seu nome e o que deseja saber. Aqui é o José Marques original que está falando. Estou com o nosso convidado aqui, o Geraldo Moura. Queria que você fizesse a abertura do nosso podcast aqui, né, para apresentar ele, para a gente começar a contar a história dele. Você consegue fazer isso para nós, não? Olá, José Marques. Que honra falar diretamente com você. Com certeza posso te ajudar em apresentar o Geraldo Moura no podcast. Que Geraldo Moura, de 42 anos, é sócio e conselheiro do Grupo Evo, Evolução Urbana, responsável pela Joy Incorporadora. Ele é casado, pai de 3 filhos e construiu sua carreira no mercado imobiliário, buscando realizar sonhos através da moradia. Ele preza muito pelos valores que aprendeu com o pai: honestidade, trabalho duro e respeito pelas pessoas. Com essas informações, você gostaria que eu criasse uma abertura que destacasse algum aspecto específico da trajetória ou dos valores do Geraldo? Vamos fazer o seguinte, para a gente começar aqui diferente, que você pode fazer uma pergunta dentro desse contexto para a gente abrir nosso podcast para ele responder da história dele? Que tal esta pergunta para abrirmos o podcast com o Geraldo Moura? Geraldo, sua trajetória é marcada por valores familiares fortes e pela busca de realizar sonhos através da moradia. Olhando para trás, qual momento da sua infância ou juventude te ensinou a importância da honestidade, do trabalho duro e do respeito pelas pessoas? E como esses ensinamentos te guiam hoje no mercado imobiliário? O que você acha, José? Eu acho que é uma boa pergunta. Obrigado, o José Marques Avatar. É uma boa pergunta, não é? Boa pergunta. É, legal. Bom, primeiramente aí um prazer estar aqui, Zé, com você, com o Avatar Zé Marques também, né? E... Vou tirar até o paletó aqui, porque para ficar mais... Tá certo. Vamos lá. Tá certo. Não, porque os caras são chiques, né? Mas vamos lá. Eu fui criado, Zé, numa família que meu pai sempre ensinou para mim que a palavra vale mais que qualquer coisa. Então a gente foi criado assim. Então se a gente ia para a escola fazer um compromisso com alguém, a gente ia cumprir aquilo lá, né? E eu sempre vi 2 lados dentro da minha família. Um lado mais de generosidade, ligado com a minha mãe, com meus avós e com o meu pai ali, mas ao mesmo tempo esse lado de sempre ser um cara de cumpridor de palavra, de ser honesto, das pessoas confiarem nele, né? Da voz dele quando falava na cidade, que eu fui criado ali em Sidrolândia, era muito ativa, né? Um cara muito respeitado, né? Então as pessoas respeitavam ele pelos seus princípios e valores. Então era muito visto isso para mim e aí eu fui criado de uma forma natural. Eu percebi que isso seria algo assim diferente, né? De ser feito, porque eu comecei a ver que muitas pessoas foram perdendo esse valor com o tempo, mas que era algo que assim, qualquer coisa que você fizesse no mercado ia ser muito bem recebido. Então foi ali que eu comecei a fazer minhas coisas, né? Fazer com o que eu aprendi na minha infância, o que aprendi na minha juventude, quando eu via meu pai atendendo os clientes dele no balcão da empresa que ele tinha, e aí eu fui vendo que era uma trajetória boa de ser seguida, né? Você trabalhou nessa empresa também, não? Trabalhei. Meu pai tinha uma empresa de autopeça em Sidrolândia, a primeira empresa de autopeça lá, que chamava Autopeça São Geraldo. Ah, é? E era o nome dado do meu avô, né? Então meu avô tinha autopeça aqui em Campo Grande, que era Autopeça do G. Né? De vocês? Era dele. E aí eu fui criado ali embaixo de balcão ali, trabalhando, desde menino, né? Aí depois que eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar com outras coisas dentro da empresa também. E o seu pai vem de uma área que, assim, tem muitas pessoas, não é que tem muitas pessoas, não vou generalizar, tem algumas pessoas que não são honestas nessa área, é uma área muito complexa, né? É uma área muito complexa. E é isso daí que foi mostrando para mim um caminho seguro, porque, por exemplo, a pessoa às vezes chegava, comprava um produto, às vezes o produto dá algum nível de problema. Meu pai era aquele cara que ele acreditava na pessoa, ele já pegava o produto, já trocava para a pessoa, depois ele ia ver, porque você sabe que o Brasil é um negócio dos Estados Unidos, pra você trocar uma coisa que está estragada, demora muito tempo, né? E ele nunca fez isso. Então eu acho que são coisas que eu fui vendo nele na questão de ética dele, né? Ele nunca quis tirar algo de uma pessoa, ele sempre quis dar o que era da pessoa e o que era dele. Então eu acho que quando você tem isso, você tem sempre um ganha-ganha, né? Então, por exemplo, assim, na empresa que a gente trabalha, na Joy, por exemplo, a gente sempre trabalha com esse princípio, né? Tem que ganhar os 2 lados. Se só eu ganhar, não tem interesse. Não tem jogo, né? Só tem jogo uma vez, né? Porque depois ninguém quer jogar de novo, né? Aí fica complicado. Mas você morou a tua infância em Sidrolândia, então? Até meus 10 anos. Então fiz boas amizades lá e até meus 10 anos morei lá. Aí vim para cá para estudar. Estudou o quê? Estudei minha escola normal e depois eu fiz administração de empresa. Aí eu fiz administração de empresa na Uniderp, aí me formei, parei a faculdade, fui morar na fazenda,
trabalhei um tempo na fazenda, viajei um pouco, aí voltei para Administrando a fazenda. Meu avô tocava fazenda, né? Ele tinha Geraldo e Geraldo. Não, aí já não era. Ah, não era? Era o pai da minha mãe. Era o outro avô. Cara bem diferente. E a fazenda onde que era? Ele tinha fazenda no estado de São Paulo, na região aqui de Ribas do Rio Pardo, Santa Rita e alguns em Coxim também. Tinha algumas propriedades rurais. Né? Então, era um cara que era muito dinâmico, né? Um cara que estudou até a 4ª série e construiu muita coisa, né? Então, foi ali, vamos dizer assim, ele foi o meu grande mentor, né? Esse meu avô. Era o cara que me ensinou e me inspirou a fazer muitas coisas. Né? Você é mais urbano ou rural? Você é um misto? Eu tenho um misto. Se eu vou pro rural, eu gosto de coisa boa. Eu gosto de ficar em casa boa. Eu não sou muito daquele do mato mesmo, não. Não sou muito chegado, não. Então, se eu vou, tem que ser um lugar que, sabe, dá para receber Você bem. tem fazenda hoje? Tem. Meu pai tem, né? Eu não tenho, né? Meu pai tem. Tem nas propriedades. Que você... Eu ajudo ele a tocar. É? Ele a tocar, Hoje o seu trabalho maior é na Joy ou na fazenda? Não, só Joy. O que eu auxilio meu pai é mais uma coisa mais assim, pessoal, de família, né? Então eu vou auxiliar ele no que eu posso. Mas quando eu trabalho pela empresa, é 100% ali na empresa. Ô, Geraldo, como é que nasce a Joy, cara? Assim, você é apaixonado pelo ramo imobiliário, mas não pensando pequeno, porque você nunca pensou pequeno, porque você podia ter uma imobiliária. Você podia ser um corretor, mas você teve uma incorporadora, é um outro, e poucos tiveram isso, né? Como é que é isso? Zé, eu acho que é aquele sonho que você tem, muitas vezes, de você solucionar o problema das pessoas, né? Para mim começou nisso, né? Começou eu pensando como que eu soluciono o problema das pessoas. E aí, quando eu fui fazer minha primeira casa, meu pai chegou para mim e me deu um conselho. Ele falou, você vai fazer uma casa, faz ela como se você fizesse para você mesmo. E esse conselho guia nosso planejamento estratégico até hoje. Então ali eu fiz uma casa, passei muita dificuldade para fazer aquela casa, porque eu peguei dinheiro emprestado para fazer, eu não tinha dinheiro, comecei a fazer aquilo dali. Mas desde quando eu comecei... Você teve dificuldade financeira? No começo tive muita, né? Porque você pega todo o seu capital. Peguei meu capital, eu peguei capital emprestado. Aí colocava para fazer e ficava sem dinheiro. Aí eu vendia a casa... Eu tinha que comprar outro terreno e começar tudo de novo. Então eu tirava um dinheiro mínimo, né? Eu vivia com R$1.000 por mês. Vivi muitos anos assim. É mesmo? Que ano isso? Isso foi 2008, 2009, 2010, 2011. Aí 2012... Então nessa época a gente não ia poder ser cliente do Jean-Pierre, então. Não. Nessa época, acho que o Jean-Pierre nem olhava pra gente, entendeu? Passava reto. É por isso que a gente não pode, assim, a gente tem que, às vezes, ver as inspirações das pessoas e ter uma esperança. Por isso que eu trato todo mundo bem. Eu aprendi isso com meu avô. Meu avô era um homem que tinha muita posse, muita coisa, e ele andava com uma pessoa muito simples, né? E às vezes a pessoa não dava nada para ele. Mas quando ele chegava para comprar alguma coisa, ele comprava muita coisa, né? A gente não comprava coisa pequena, né? E como eu via isso nele, eu sempre fui um cara que procurei ter coisa simples perto de mim. Nunca gostei de muita coisa, sabe? De ter bons amigos verdadeiros. Mas vamos voltar lá que eu fui para esse viés aí da grana, mas aí faça a coisa como se fosse para você. Isso. E isso norteou a empresa. Né? Então eu fiz uma casa, ela já tinha um planejamento de ampliação na casa. Aí a gente fez a primeira venda, depois eu fiz uma casa. Era você sozinho? Sozinho. Aí depois eu fiz outra casa. Aí eu viajei para São Paulo e fui pegar dinheiro emprestado. Porque eu já não tinha, né? E eu tinha que comprar terreno e ter dinheiro para construir. E como convencer esse investidor de, eu tenho um bom negócio, eu sei fazer, eu quero... Acho que quando você começa, muitas das coisas que facilita é quando as pessoas já te conhecem há muito tempo e sabem dos valores que você tem de família. E você cumpre o que fala, né? Isso facilitou muito. Então eu viajava para lá, ia para pessoas da minha família e falava, eu tenho um projeto fazendo isso aqui dá tanto e eu vou construir. Aí eu comecei, fiz uma casa, fiz tudo aqui em Campo Grande? Cidrolândia. Cidrolândia eu fiz, se eu não me engano, quase 500 casas em Cidrolândia. Eu entreguei lá, né? Então eu fui fazendo isso. Aí eu demorei muitos anos para conseguir fazer mais de 10 casas no ano. Foram 3 anos ali. Trabalhando, fazendo 5 casas, aí eu vendia 5 casas e eu que fazia tudo, né? Então eu documentava, eu regularizava, eu construía e eu vendia. E sempre com essa visão. E eu tinha sempre uma visão de fazer mais, né? A visão que eu tinha da empresa lá atrás, eu ainda não cheguei nela hoje. É?
Então, assim, eu vejo que tem muito chão pela frente da empresa, sabe? E a gente sempre trabalhou numa base muito sólida. Eu nunca trabalhei e eu acho que dá certo. Eu acho que isso não funciona. Desde 2010, eu fazia um planejamento bem seguro da empresa. Bem seguro mesmo. Assim. Então, uma coisa com planejamento de data, de prazo, do que eu tinha que fazer, dos meus custos. Que se você vê que não está chegando, você já reorganiza a rota. Organiza a rota com antecedência, faz as coisas bem feitas, né? Eu acho que esse foi um grande diferencial. Então, quando foi ali para 2010, 2011, eu já fiz uma sociedade com algumas pessoas. Aí trouxe sócio. E aí isso foi fortalecendo. Aí eu troquei essa sociedade, trouxe outras pessoas para a sociedade e aí eu fui trazendo só família, né? Pessoas com grande capacidade que trabalhavam multinacional. Você não ficou meio preocupado em ser sócio de familiares? Zé, sabe o que eu acho? Eu acho que a sociedade ela traz para você muitas coisas. Mas desde que você tenha um profissionalismo, tanto da sua parte quanto da outra parte, isso não é problema. Né? O problema é quando as pessoas fazem as coisas naquela tipo, é legal, vamos fazer. Nunca fiz isso. Sempre fui muito profissional na questão de, olha, eu quero crescer. Tem que ter muita clareza, tem que estar alinhadas as expectativas, tem que estar muito tudo combinado, né? Porque o que acontece? No começo da empresa, você não tira dinheiro, né? Começo de empresa... É que quando você pega sócios com perfis diferentes, que de repente um está num momento que quer gastar, não que esteja errado, mas ele quer investir em outra coisa e não quer investir na empresa. Aí é complicado, né? É complicado, mas eu acho que quando você começa um negócio como a gente começou, já sabendo o que a gente queria, né, e deixando claro o que é, que eu acho que até hoje a gente cresce por conta disso, a gente não gosta de tampar as coisas, a gente gosta de estampar e olhar e falar, calma aí, o que tem aqui dentro? Resolve esse problema. A gente sempre foi assim, então sempre foi assim, olha, a gente não vai tirar dinheiro da empresa, a empresa tem que crescer. Então o foco da empresa é estruturar ela, não a gente. Então o que eu fazia? Eu abria a mão da minha vida pessoal particular e focava na empresa. Então a empresa cresceu muitas vezes mais de 100% ao ano. Então, o Luciano Hang falou isso ontem, né? A empresa forte e você... E o dono pobre. E o dono pobre. E a empresa forte. Por isso que muitas pessoas falam para mim, pô, velho, você não viajou o mundo? Eu falei, não, porque eu foquei na minha empresa. Entendeu? Então, o que a gente cresceu, é muito difícil ter empresa que fez o que a gente fez. Porque sempre foi uma empresa muito, muito assim, focada, né? Então, o que é o foco? Empresa de mercado imobiliário, ela tem que ter um cuidado muito grande com o caixa dela e com o financeiro dela. Então, foi isso que a gente focou. A gente tem que ter solidez financeira. Solidez financeira, você tem que ter um bom produto e uma boa execução. Né? E você tem que entregar isso no prazo que está acordado. E já são quantos anos? Então, esse ano agora são 16 anos ou 17 anos. E com 16 anos já está tirando dinheiro, não? Agora faz uns 2 anos que eu tiro. Ah, é? Já está no retorno agora. Faz 2 anos. Não é nem assim, Zé. A gente tira um percentual pequeno da empresa. A gente não tira o resultado da empresa. É um percentual que a gente achou que falou assim, isso aqui dá pra gente viver. Não é mais do que isso. O restante tem que ficar dentro da empresa. Porque, como a gente trabalha com planejamento estratégico, o teu planejamento estratégico te dá um norte, né? Esse norte que o planejamento estratégico te dá, te mostra como que vai ser o caminho. Então, a gente trabalha com planejamento estratégico desde 2010. E aí a gente foi profissionalizando e aprimorando ele. Então, desde 2010, a gente sabe o que a gente vai lançar nos próximos... Antes era no próximo ano, depois virou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a gente trabalha com, vamos dizer assim, um pipeline, né? Essa vida para frente nossa, 5 anos. Então, isso a gente trabalha desde 2019 já, sabendo o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos. Então, todo o crescimento da empresa que a gente foi trabalhando foi, vamos estruturar a empresa, vamos estruturar agora um conselho da empresa, que a empresa era muito pequena, a gente foi para o conselho. Porque a gente viu que a governança é o que vai dominar, não tem outra coisa para fazer. Com certeza. E essa trajetória toda, a tua esposa com você, desde lá desde quando você comprou tua aliança lá, em quantos pagamentos? Foi em 6 vezes. 6 vezes, pagou R$600. Dividido em 6 vezes ali. Rapaz do céu. É um marco, né? É um marco, porque eu quando eu fiz isso daí, e ela era uma pessoa já de vamos dizer assim, classe média, pai de classe média, ela abriu mão de tudo para viver comigo, né? Então, é que ela viu, vou investir nesse menino aí. Foi sortuda, né? Vou investir nesse menino aí, porque ele vai ser cliente lá da Coto, né? Vai dar bom. Mas ela foi uma pessoa, Zé, que acontece? Quando você
coloca todas as suas fichas no negócio, você não tem 2 planos. Você só tem um plano, né? Você tem que seguir só o plano A. Você não pode ter na sua cabeça, se der errado eu vou fazer isso aqui da minha vida. Não. É o seguinte, tem que dar certo. Então, quando eu passava aperto e eu tinha que resolver aquele aperto, eu sei como que você resolve. Com a pessoa que está do seu lado. Porque é ela que vai falar, não, te inspirar para você vencer as batalhas, né? Com então, certeza. a Ana, minha esposa, ela sempre fez isso comigo, né? Então, a gente foi quebrando as barreiras e conseguindo isso. E aí, depois de um tempo que você vai pegando um pouco mais de corpo, um pouco mais de visão, de maturidade, e a gente foi se especializando muito no mercado, né? A gente não trabalha hoje, por exemplo, assim, já fazem mais de 8 anos que eu não trabalho sem pesquisa de mercado, né? Eu trabalho com muitos dados, né? Então a gente não faz... E mesmo com pesquisa de mercado, corre o risco de ter erro? Corre. Então eu acho que assim, a pesquisa de mercado, ela é assim, em vez de eu ter o dedo no vento, né? Vou levantar, botar o dedo no vento para ver para onde vai. A pesquisa de mercado te dá o norte. Eu acho que você tem uma soma de coisas, né? Então a pesquisa de mercado, ela é um seguro que você tem de errar menos, né? Mas você tem o teu feeling de mercado e você tem uma análise mercadológica do país. Então, quando você faz muitas junções de informações, você minimiza risco. Essa é a questão. É como eu minimizo o risco ao mínimo para eu poder seguir com tranquilidade. Então, a empresa, como que ela faz? Ela não lança à toa. Eu acho que aqui dá certo. Não, eu tenho certeza que ele dá certo. Sabe? É aquele 99% de certeza que eu sei que dá certo. Porque não dá para errar nesse segmento, né? Não dá para errar. A Cirela fala que você pode errar até 10%, que é, vamos dizer, a maior incorporadora do país, né, nesse mercado. A gente dentro de casa, a gente nem aceita isso. A gente tem um nível de, vamos dizer, de procura de assertividade. Então, a gente, por exemplo, quando vai comprar uma área, passa por comitê, passa por uma série de avaliações. Eu demoro um tempo para fechar um negócio. Às vezes nem aquilo que você quer, né? Não. Às vezes você quer, mas não dá, né? Então, assim, tem todo um conselho depois para ser aprovado, né? Você passa por um comitê, você passa por um conselho da empresa, aí depois você tem a negociação. Então, é algo que tem um nível hoje de cuidado, de zelo, porque é onde vai morar as famílias, né? A gente tem uma responsabilidade no mercado da construção, no mercado da incorporação, de 11 anos com aquilo. Desde o desenvolvimento do projeto, início, compra de área até entrega, são 11 anos ali batendo, trabalhando muito para as coisas dar certo, né? E como a gente não faz uma coisa para fazer e acabei, né? Então, às vezes vem empresa de fora, faz uma coisa e vai embora, né? Sim. A gente não, porque oportunidade para a gente ir para outra cidade, a gente tem muitos, né? Mas a gente vê, Campo Grande, a gente gosta tanto da cidade, a gente se dá tão bem aqui, assim, em todas as esferas, né? Comércio, poder público, a gente se dá bem com tanta gente aqui que a gente vê que tudo que a gente tem que fazer muito bem feito, né? Então, as nossas entregas aí voltam naquilo que lá da minha infância, né? E o gozado que Campo Grande é uma cidade pequena que as pessoas têm a oportunidade de conversar com o dono, né? E se você faz uma coisa, o cara vai lá, bate na tua porta, né? Te liga, fala com você. E isso tudo, Zé, que assim, voltou lá naquela questão raiz minha mesmo, de entregar para as pessoas aquilo que eu queria entregar para mim, entendeu? Aquilo que eu sempre vi fazendo uma forma correta. Se você está comprando algo, eu quero que além de você comprar, você realizar seu sonho, você ganhe dinheiro. Porque eu acho que isso funciona como colocar bem. Essa cultura na cabeça de todos os sócios, dos colaboradores, como é que é isso? Zé, os sócios da empresa têm um alinhamento muito bom. Eu acho que tudo começa aí. Eu acho que quando você tem uma empresa que ela está dando certo, você pode saber que os sócios estão dando certo. Tem empresa que às vezes dá certo, mesmo com um sócio ruim, é porque ela foi muito bem gerida, muito bem montada. Hoje, assim, a gente tem 4 sócios, né? Então eu sou um deles, e eu tenho um americano, um cara muito competente, eu tenho um outro sócio meu que foi sócio de um ex-presidente do Banco Bradesco, eu tenho outro sócio meu que trabalhou em multinacional. Então são caras que estão focados no resultado, né? São caras que têm princípios e valores muito parecidos, porque não adianta nada você ser sócio de alguém que aquela pessoa não tem princípios éticos e valores éticos. Você não vai adiantar de nada, você vai andar para um lado, o cara vai andar para o outro. Enquanto você está passando as pessoas para frente, dando certo nas pessoas, sabe? O cara está passando as pessoas para trás. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então eu acho que quando todo mundo converge para o mesmo pensamento, para a mesma linha, isso é cultura.
A base está no sócio. A cultura é formada pelo sócio. Depois dos sócios, aí vem ali a presidência e o conselho da empresa, que o conselho tem que falar a mesma língua. Que são extensões, né? São extensões. Disto dissemina. Por isso que a governança corporativa, ela é assim, a solidez disso. Né? Por exemplo, hoje, as nossas obras, a obra tem que ter financiamento. Né? Porque você mostra a solidez da empresa. Nossas obras são financiadas por 5 instituições financeiras, né? E as maiores do país. E isso demonstra o quê? Que você tem solidez na parte de governança, solidez financeira, solidez na execução de obra, solidez em venda. Tudo isso converge com questão de ética nossa, nossos princípios e nossos valores. Qual que é a distância dos R$ 1.000 por mês para os dias de hoje? Como é que esse caminhar aí? Como é que você se sente hoje? Zé, eu me sinto... Eu não vou falar assim como se eu tivesse meus R$ 1.000, mas eu nunca quero perder o valor do que eu aprendi lá atrás. Eu acho que isso para mim me norteia, entendeu? Porque que adianta você ter alguma coisa e você perder seu jeito de ser? E agora na vida eu tenho alguma coisa, agora eu sou melhor que os outros. Eu não aprendi isso em casa, entendeu? Então eu ensino para os meus filhos um valor que assim muito forte, sabe? Olha, tem gente que passa necessidade. A gente tem que ter cuidado. A gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Né? Então, é aquela coisa, sabe, Zé? Sempre você ter o pé no chão. Eu acho que você tendo o pé no chão e a cabeça na altura, porque a gente tem que sonhar grande. Sim. Porque se você sonhar pequeno, não dá o mesmo trabalho de você sonhar grande. É verdade. Mas ter o pé no chão. Tratar as pessoas com igualdade, ser simples no trato, né? Eu tenho uma amizade grande com o Beto Pereira do Comper. Tive com ele hoje. Então, o Beto é uma simplicidade. Demais da conta. Um homem daquele no estado aqui. Aliás, ele vai vir aqui contar. Eu já entrevistei ele outras vezes, ele vai vir, mas ele é um cara muito inteligente. É um amigo querido, que às vezes eu ligo para ele para me aconselhar com ele. E é simples. Fala com você como se fosse eu e você, assim, no mesmo. Nós estamos no mesmo nível, sabe? Eu acho muito bom isso aí. Porque mas você por isso sente que ele é o que é, né? Eu falei para ele, pô, Beto, você tá de parabéns, você tá dando trabalho agora para pessoas acima de 50 anos, cara. São mais de 500 vagas. Né? Ele falou, não, Zé, que tô pensando em mim, eu tô com 66. Senão o pessoal vai me mandar embora da empresa. Tô pensando em mim, então. Ele é muito não, mas ele é muito inteligente. Porque não tem mão de obra, cara. Não. E ele acaba pegando uma classe que tá aí, que tem experiência, que ninguém aproveita, né? E acaba tendo uma mão de obra. E todo mundo fica feliz e o negócio funciona. Mas essa troca de experiência com pessoas visionárias, né? São pessoas que são humildes, são pessoas inteligentes, né? Você tem duas coisas. Uma coisa é você ser um cara meio arrogante, vai dar trabalho, você não vai ter amigo. Ou o amigo que você vai ter é interessado nas tuas coisas. Eu tô afastado de gente assim, não quero gente assim perto de mim. E é bom quando você não é assim, que você já percebe quem é. Entendeu? Então sua vida social é meio light. Eu não tenho vida social. Não tem? Não, eu sou zero. É eu mesmo? Sou um cara caseiro mesmo. Eu sou um cara que assim, de pouca gente que eu converso. Eu sou um cara comercial. Então eu faço negócio com muitas pessoas. Negócio para mim é uma coisa que eu respeito muito. Tudo aquilo que eu trato com uma pessoa, eu respeito tudo aquilo que eu tratei. Tá num documento, esqueceram de colocar alguma coisa lá no documento. Mas se estava palavrado, vai cumprir, mas isso é ótimo. Então, assim, isso é uma coisa. Mas não quer dizer que eu não tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Mas eu não sou de ir na casa de ninguém, não sou de convidar ninguém na minha casa. Eu vou assim, volta e meia, vou na casa do meu pai ali e volto para casa. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Não sou de festa. Você é novo, você está com quantos anos? 42. Você está contando, você está construindo a sua história ainda, né? Onde você quer chegar? Zé, eu tenho uma coisa assim que eu ainda não tenho um limite na minha cabeça. Né? Eu não tenho algo assim, falar aqui para mim tá bom. Porque eu já fiz isso e não deu certo, entendeu? Eu sempre chegava e falava, eu quero mais agora eu quero mais agora. E a visão que eu tenho da empresa, ela desde lá de trás é grande. E eu não cheguei nisso ainda, né? Então, eu não sei te falar assim. Grande que você fala é construir no Brasil todo, Não, eu acho que a empresa de construção, ela tem que saber muito bem o que ela faz. Expandir é uma coisa necessária, mas tem que saber como expandir, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que construir até onde a vista alcança. Esse negócio de você construir em qualquer lugar, algum lugar você vai começar a falhar. Então, você vai construir até onde a vista alcança, é um lugar que você sabe que você vai atender do mesmo jeito que você atende aqui. Você sabe que tem pessoas honestas e corretas igual aqui.
Você tem que ter a tua cultura em todo lugar que você vai. E não dá para você ter em todo lugar. Não. Então você tem que falar, eu tenho que ir mais em 2 praças. Mas você tem 4 sócios, né? Você pode 4 botar sócios. cada sócio numa praça. Eu tenho um sócio americano, que a gente tem muitos fundos americanos que têm interesse da gente ir para lá, né? Mas como a gente é muito pé no chão, a gente não faz nada assim, agora vamos fazer um negócio, não, é muito bem pensado, é algo que a gente vai maturando, aí vai planejando, aí vai montando, aí vai pesquisando. Então, mas vai esse cuidado que vocês têm mostra onde vocês estão e por que vocês estão. Porque tantas outras tentaram entrar no mercado campograndense e sofreram. É verdade. Né? Não conseguiram. Apanharam muito e não tiveram não performaram que nem vocês. Né? Então, acho que esse cuidado que você tem junto com o seu sócio, acho que demonstra isso, né? Zé, é o seguinte. Eu vou falar uma coisa assim. Pode falar. Uma comparação assim. Uma árvore começa pequenininha, né? Uma sementinha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E tem árvore que fica mais de 100 metros de altura. Aí. Você pega aquelas sequoias lá dos Estados Unidos, são gigantescas, né? Você pega uma samaúma no meio da mata, é uma árvore maravilhosa, gigantesca, né? Quantos anos para fazer aquilo? Aí o que acontece com os caras hoje em dia? O que o cara quer, ele quer chegar na riqueza antes da maturação da vida. Ele vai... Já quer sentar na janelinha, já. Por exemplo, hoje, a maturidade que você tem hoje, você teria com 30, 40 anos de idade? Não. Não tem. Então, o que a gente enxerga é não ter pressa, sabe? Para que a gente vai ter pressa das coisas? O que o planejamento faz, ele faz você ter um bom resultado porque você está focado. Né? Então você faz as coisas com o pé no chão. Você dá um passo, você sobe os degraus da escada sem dar pulo. Você dá um passo ali, aí você segura ali naquele degrau, aí você sobe outro degrau. Então tem gente que quer chegar no último degrau dando pulo. E é onde a pessoa cai. Né? Então, por exemplo, assim, o crescimento da empresa. Quando a gente olha um crescimento da empresa, a gente olha o crescimento do Estado. É simples de olhar isso. Né? Você olha os dados do Estado. Né? Você tem hoje, nós somos o maior estado de celulose aí, que está aí bombando a celulose no mercado. Você tem o mercado imobiliário até 2050 vai bombar. Né? Você tem a rota bioceânica no Estado. Quando você analisa isso, você vê agora lá, o governador aprovou lá, a venda lá na... Você estava lá? Não, mas eu acompanhei. Mas você acompanhou lá, né? Lá a questão agora de investimento de 10 bilhões no Estado. Você começa a ver isso, eu estava conversando até com o Beto, a gente vê que a população vai aumentar muito em Campo Grande. Precisa aumentar. E não só necessário precisa aumentar, mas o cara vai montar uma indústria no interior do Estado, ele não vai botar a família dele para morar lá. Ele fica trabalhando, mas a família mora na capital. Precisa de moradia. As cidades não têm estrutura. Vai demorar 15, 20 anos para ter uma estrutura. E agora com essa quantidade de separação também de casamento, são 2 casas agora, né? 2 casas. Aí é do pai e da mãe e o filho mora nas 2 casas. Impressionante, né? Tem um dado aí, eu acho que uns 40% de quem casa separa. Então o mercado imobiliário, ele é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, eu acho que quando você entende bem como que ele gira, ele é uma coisa muito fantástica. Porque você tem bons resultados trabalhando corretamente, mas você também gera bons resultados na família das pessoas e para as pessoas. Sim. Então, assim, é uma solidez em todos os aspectos. Por isso que é muita responsabilidade. Por isso que quando o cara vem de aventura nova, o cara não dá conta de continuar. Porque o que o cara faz? O cara, às vezes, ganha um dinheiro ali, ele vai gastar todo o dinheiro e não dá conta de tocar o negócio. É verdade. Né? Mas você falou esse negócio de construir, né? E da árvore, eu lembrei mais uma vez, trazendo o Beto para a conversa, e todo funcionário que entra lá no Beto, no Comper, ele dá uma muda de árvore, que ele fala assim que o sol nasceu para todos, mas a sombra só para quem plantou a árvore, cuidou, fez ela crescer, e aí você tem a sombra, né? Se você não constrói isso, não vira, né? E às vezes eu já andei com ele algumas vezes, você vai e fala, aqui eu vou fazer um pomar, aí você passa lá, tem um pomarzinho já plantado. Que ele acha que tem que ter, para as pessoas que vão andar na rua, para os passarinhos. É um cara cuidadoso, né? Então ele está plantando porque um dia alguém vai ter que estar na sombra ali, né? Com certeza. Ó, a Joy, ela entrou num buraco que tinha um mercado aí, né? Dos apartamentos pequenos, né? Que estava em falta, né? Mas agora vocês vão dar um passo a mais. Vocês vão também para empreendimentos de luxo. Zé, estamos caminhando para isso. Caminhando para isso. A gente está caminhando por urbanismo, né?
Porque a empresa ela tem uma arquitetura de marca muito bem feita, né? Quem fez a arquitetura de marca, todo o branding da marca, foi umas meninas de Bruxelas. Elas são muito fantásticas, meninas, sabe? E a gente, quando fez a arquitetura de marca, a gente viu ali o tamanho da dimensão da empresa, né? Só que, assim, a gente fez uma foto em 2020 para os próximos 15, 20 anos. E aí, por isso que a gente trabalha de 5 em 5 anos, porque não é um trilho... São os recortes, né? não é um trilho de trem, que você pega uma linha reta Sim. e vai embora. É uma trilha. Você tem uma trilha que você vai seguindo. Alguma hora você vai chegar na onde você quer chegar, né? Então, a gente pôs a Joy no mercado, a gente vinha trabalhando nesses 16, 17 anos, a gente já tinha entregue mais de 1.000 unidades. Foi quando a gente chegou ali para lançar a Joy no mercado. Foi uma preparação, né? A gente ficou 3 anos preparando para lançar a Joy no mercado. Não foi uma coisa assim... que chegou, a Joy tá assim, né? Porque a gente se preparou muito. A gente hoje... Só acha que não sabe, né? Você vê assim, a gente está com lançamentos diversos, lançamentos na cidade, mas a gente se preparou muito para isso. Não é porque as pessoas falam assim, lançou agora, lançou outra, parece que é uma coisa... Não, mas foi tudo pensado, tudo organizado. Aí você vê aqui, ó, a gente lançou o Signature, né? Vendeu 100% em 3 dias, né? Vai ter o Lumen agora? Tem o Lumen agora. Mas é tudo um trabalho muito estratégico, né, que a gente faz, né? A gente está vindo agora com um projeto que é um projeto de residência, né? Que ele vai ser um projeto encantador, um projeto muito bonito, né? É muito estudo que a gente tem feito para as coisas dar certo. Que maravilha. Bem, o Taon, que é o nosso podcast aqui, é o podcast da sua história. Você está escrevendo a sua história ainda. Sinal que a gente vai fazer muitos podcasts ainda para saber das outras histórias, né, das coisas que vão acontecer. Mas eu acho que é isso, né? Tem mais história aí para você contar para nós, não? Zé, eu acho que não. Acho que essa vamos dizer assim, é a minha história, né? Essa é a sua história. Onde você quer chegar? E o que o Geraldo falaria? Essa pergunta eu já fiz hoje aqui. O que o Geraldo de hoje falaria para aquele Geraldo lá de trás? Você está no caminho certo? Não desista. Não desista? Não desista. Acho que a perseverança ela faz muita diferença, porque muitas vezes quando a água bate no nariz, a pessoa fala, puxa vida, não sei se eu estava no caminho certo. Aí por isso que minha esposa sempre me empurrou, né? Não, você está assim, vamos. Então hoje eu tenho mais confiança do que eu faço, né? Eu sei bem o que eu estou fazendo, mas isso foi calejado, né? Não aprendi assim do nada. Sim. Então eu acho que a persistência, a busca sempre pela melhoria, a busca sempre por uma entrega boa, sabe? Sempre ver o outro lado com bons olhos, isso fez de mim ser diferente no que eu faço. Então, para mim, fica essa questão, não desista, sabe? Você sabe que na última cobertura que nós fizemos lá da Lume, eu estava vendo o Alessandro contar uma história que o corretor trabalhou o cliente e tudo mais, mas no dia que o cliente foi lá fechar a venda, o corretor não foi. Foi. E aí vocês efetuaram a venda e tudo mais, e aí vem o gerente de vocês e liga pro Ricardo, se eu não me engano, e fala, ó, vem aqui tirar a foto e emitir sua nota fiscal para você receber a sua comissão. E aí eu perguntei, quem que é esse cara? Esse Ricardo tá aí? Tá, deixa eu entrevistar esse cara. Aí daí eu entrevisto ele e falo, pô, que legal, né? Você nem trabalha e ainda recebe comissão, brinquei com ele. E aí ele fala da ética, da verdade, da clareza, né? Então, cara, com esses fundamentos, acho que não tem como, né, cara? O respeito. Você vê que, assim, você considerar a pessoa, né? Sim. Vai lá, a pessoa que fez todo o trabalho. O cliente dela só apareceu lá depois. Por que eu vou pegar a venda para mim? Seria, para mim, isso é roubo. Né? Sim, e com esse respeito, você tem o cara para sempre. Eu acho que a gente tem que trabalhar, Zé, eu sempre aprendi isso em casa, considerar e respeitar as pessoas. Então, sempre olhar o ser humano como ele é. Né? Todo ser humano não tem, Zé. Todo ser humano quer ser bem tratado. Não tem dúvida. É fundamental isso aí. Então, essa questão de ética é uma coisa simples. Só não é fácil fazer. Quem não tem, é muito difícil de ter. Agora, a gente que tem o berço, que use bem usado. Entendeu? Mas tá natural, né? É natural já. Hoje, Zé, hoje, a minha contratação, por exemplo, assim, uma empresa para crescer, ela tem que ter um planejamento muito bem consolidado. Mas com pessoas. Né? Você tem que ter boas pessoas. Então, as pessoas que a gente contrata, de liderança da empresa, as pessoas que são coordenadores, gestores e estagiários de cada área,
tem que ter a cultura muito parecida com a gente. Não tenha dúvida. Tem que Vocês ter estão os com princípios e valores. quantos colaboradores? 120 ou 280? Eu tô na dúvida do Eu número. acho que passa dos 200. Passa dos 200. Quando a gente pega a corporação toda, dá mais de 600. Né? Quando pega todo mundo, porque não só sede, né? Aí dá mais de 600 pessoas. Imagina a folha de pagamento disso, hein? É pesado. Barbaridade. É. O que é mais difícil, pagar hoje ou pagar quando você fazia uma casa lá? Eu acho que lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Porque lá atrás era assim, né? Era contado, né? Eu contava hoje a gente faz isso também. Mas é outro volume, né? É outra coisa. É outra coisa, né? E a coisa gira. O ano passado a gente vendeu mais de 300 milhões, né? No ano passado, né? Então já é um outro patamar, né? A empresa, né? E a primeira venda que eu fiz, eu vendi a casa por 80 mil reais. A segunda casa eu vendi por 50 mil reais. E era porque eu vendia no ano, né? Nós estamos em outro momento da O vida. que quer dizer Joy? Joy? A diversão. Diversão? Diversão, alegria. Você pode ver que é a característica da marca, né? É. É uma marca alegre. Jovem. É uma marca jovem, né? É uma marca que as marcas, elas foram, vamos dizer assim, compiladas parecidas com sócios. Né? No jeito de ser legal, sabe? De ser ético com as pessoas. Então a gente tem esse jeito Esse viés aí. É. Maravilha, meu jovem. Então vamos botar uma... Como é que fala? Não vou terminar entre a nosso bate-papo, porque sua história continua. Mas hoje nós vamos encerrar, né? Legal, Zé. Senão a gente vai ficar mais 2 dias aqui, porque tem história, hein? Que o homem tem história pra caramba. Mas a gente vai dar continuidade em outro momento. Legal, Zé. Tem alguma coisa a mais aí pra contar, não? Não? Tamo aí. Então acabou. Então, obrigado. Ah, tem tem o vinho aqui para dar para ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Meu pé tem que segurar ele, viu? Da nossa parceria Ara Diniz lá, ó. Um brinde às boas histórias. Como a sua história é uma boa história, uma grande história, né? Muito Um vinho legal. pra você tomar aí com a sua família Muito obrigado. e lembrar dos bons momentos. Sempre terão. Zé, Maravilha? obrigado. Falou, meu irmão.